Olá, me chamo Rodrigo Machado Leal, sou sócio-gerente do escritório Lopes de Ara e Machado Leal Direito Médico, sou especializado em Direito Médico, Direito Público, Administrativo e Direito Tributário. Coordeno a área de responsabilidade civil do escritório e também das questões tributárias envolvendo planejamento tributário, recuperação fiscal e blindagem patrimonial. Hoje vamos conversar um pouco sobre a responsabilidade civil do médico. Para tratar do tema responsabilidade civil do médico, é interessante fazer um panorama geral da judicialização da medicina, ou seja, todas as questões processuais que envolvem a atividade médica. Neste panorama geral, começamos pelo macro, começamos em como está a situação no Brasil. Um dado recente publicado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é quase a nossa instância superior, né, depois do STF, é que nos últimos 10 anos ocorreu um aumento do número de processos envolvendo as questões médicas na ordem de 1.600%. Já num dado coletado entre todos os conselhos regionais de medicina do Brasil, recebemos um aumento de 302% do nível de processos e um aumento de 180% de nível de condenações envolvendo os conselhos. Então, hoje, nós temos um dado estatístico levantado pela ANADEM, que é uma instituição muito respeitada na área médica, que 7% dos médicos brasileiros respondem a processos judiciais. Já no estado de Santa Catarina, nós não temos dados tão fidedignos assim, mas podemos falar um pouco da nossa experiência, que somos praticamente o único escritório de advocacia que atua no estado. Em Santa Catarina, nós temos 15 mil médicos em atividade. O nosso escritório é responsável por quase 2.500 processos. Quando eu falo em processo, é lato sensu, ou seja, são desde processos administrativos, processos éticos, processos cíveis, inclusive criminais. Então, nós percebemos ao longo da nossa atividade, que já remonta a mais de uma década, que pelo menos nos últimos 5 anos houve um aumento de quase 500% do número de processos em Santa Catarina. Perante o CREMESC, que é o nosso Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, nós somos responsáveis por 78% dos processos em andamento. E nós nos orgulhamos de ter um índice de absolvição de 95% dos casos. No próximo slide, nós teremos uma continuação dessa visão geral sobre a judicialização de medicina. E aqui já surge a primeira curiosidade. Ao contrário do que o consciente coletivo imagina, a cirurgia plástica não é a especialidade médica mais processada. A especialidade médica mais processada de maneira disparada é a ginecologia obstetrícia. Só essa especialidade conta com 27% do número de processos. E nós temos até uma certa radiografia do porquê disso. Isso vai ser abordado um pouco mais na frente na nossa explanação, mas, para vocês terem uma ideia agora do porquê que a ginecologia obstetrícia é a mais processada, porque ela envolve uma situação de risco, uma situação onde o paciente normalmente está fragilizado, considerando que a maioria dos processos envolve o procedimento de parto. No próximo slide, e continuando ainda no nosso panorama geral, nós vamos fazer uma análise da origem dos processos. Porque, ao longo da nossa atividade, a gente já consegue perceber uma linha comum de onde que o processo se origina. O primeiro ponto que eu trago para vocês é a grande proliferação do curso de medicina. Ultimamente, no Brasil, tem havido uma pandemia de cursos de medicina sendo abertos. No estado de Santa Catarina, nos últimos anos, se abriu mais de 35 cursos. E o MEC, como é uma instituição que goza de plena autonomia, fica muito difícil para as entidades médicas regulamentarem essa questão. Agora, o programa do governo federal dos Mais Médicos ainda visa ampliar ainda mais os cursos de medicina. Isso é lógico que causa uma enxurrada de novos profissionais no mercado e como a grande maioria dos cursos de medicina novos são privados, nem sempre a qualidade tem sido alcançada na mesma medida do cuidado que se tinha antes com as boas faculdades públicas que o Brasil privilegiava. Um outro ponto importante para a origem dos processos é a amplitude de informação. Nós temos visto, inclusive com um grande impacto que a internet tem causado na sociedade,
que hoje em dia o paciente ele não é mais tão paciente assim. Ele já se coloca muito mais na qualidade de consumidor e ele consome de maneira muito mais informada o serviço de saúde. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, quando o paciente busca um atendimento médico, ele provavelmente já consultou o famigerado Dr. Google, ele já verificou os principais sintomas que ele está sentindo, quais a correlação desses sintomas com a possível doença, e ele já chega até com uma ideia de qual seria a conduta, o diagnóstico, a conduta médica e então, possivelmente o tratamento. E não só isso, essa amplitude de informação na área médica é uma vertente. Porém, a outra vertente da amplitude de informação é o conhecimento de seus direitos. Assim como a profissão médica tem sido muito aumentada na capacidade de profissionais, a profissão jurídica também. Então, havendo mais advogados no mercado, a informação de que o acesso à justiça não é tão complicado assim e muito menos tão caro quanto se imaginava antigamente, tem gerado essa consciência no público-alvo, que são os pacientes, de que qualquer coisa que saia do esperado, que saia do previamente programado dentro de um atendimento médico, pode ser passível de uma demanda judicial. Um outro ponto, e este nós entendemos que é o ponto onde o médico pode ter mais ingerência, e talvez seja o chave, é a quebra da relação médico-paciente. Nós percebemos aqui, quando nós conversamos com os clientes médicos que aportam ao nosso escritório, que numa conversa rápida, nós chegamos à conclusão de que, às vezes, basta o médico descuidar dessa boa relação, que é uma relação de confiança, onde o paciente entrega a sua vida, ou pelo menos a tentativa de sanar a sua doença, de maneira total ao médico, e nem sempre esse profissional está assim, muito habilitado a cuidar de maneira técnica daquele problema pontual do paciente, mas nem sempre ele é preparado para uma abordagem mais humanitária possível, ou pelo menos da maneira que o paciente acha que tem que ser abordado. Então, quando as coisas não acontecem dentro do previsto, essa relação médico-paciente ela vai se tornando desgastada, e se o médico não redobra ou triplica a atenção a esse ponto, já começa de antemão o processo judicial. Às vezes, muito antes do médico receber uma citação da justiça, ele já está mesmo fomentando a iniciação do processo. O próximo tópico dessa lista de estopins do processo judicial, vamos dizer assim, eu abreviei como AJG. O que seria? Nada mais é do que uma sigla para o Instituto Jurídico conhecido como Assistência Judiciária Gratuita, que é um instituto muito antigo, instituído pela Lei 1050 de 1961, e ele é muito importante para uma série de aspectos. Porém, como muitas coisas no Brasil, ele tem sido um pouco desvirtuado no que toca aos processos envolvendo a área médica. Por quê? A assistência judiciária gratuita ela prevê que basta o paciente, no caso específico aqui, ou o autor de qualquer ação, se declarar hipossuficiente economicamente, ou seja, declarar que tem parcos recursos financeiros para custear todo o valor do processo e ainda os honorários de sucumbência caso ele perca a ação, que é o quê? Os honorários que ele tem que pagar para a parte que venceu, ou seja, se ele perdeu a ação, para a parte do advogado médico. Esses custos todos que envolvem o processo, eles estão isentos. Quem vai custear isso é o próprio Estado. Então, veja bem, se o paciente de antemão, orientado pelo seu advogado, sabe que ele não tem custo algum, risco de ônus nenhum ao longo de todo o processo, isso acaba virando um pouco de loteria. O paciente vai dizer, bom, se eu ganho a ação onde eu estou questionando o atendimento médico, eu posso levar uma pequena bolada. Se eu perco a ação e não perco nada, poxa, onde é que eu assino? Então, é um instituto importante, utilizado em larga escala para uma série de tipos de processos, porém, quando a gente envolve o médico no polo passivo, ele tem sido um pouco desvirtuado por causa disso. Não é à toa que o judiciário tem começado a entender a gravidade do problema e hoje em dia a gente vê alguns juízes não aceitando apenas aquela declaração de hipossuficiência. Ele exige que o advogado do paciente comprove essa limitação de recurso, seja através de uma declaração negativa do Detran de que ele não tem carros, que é um sinal exterior de riqueza,
seja através da declaração de um cartório de imóveis que ele não possui bens, né, um apartamento, uma casa e tal, que são os sinais mais clássicos de teor de riqueza, ou seja, com a juntada da declaração de imposto de renda. Então, o judiciário, claro, de maneira um pouco vagarosa, ele vai ajustando as deficiências. Já no último tópico, e aqui até algo muito interessante, que a gente tem visto se proliferar por aí, o que a gente convencionou chamar de associações de vítimas de erro médico. Pasme, um escritório de advocacia, ou a área advocatícia em geral, ela também tem as suas restrições de publicidade e propaganda, talvez tão severas quanto a área médica. Só que se um escritório de advocacia se reveste de uma característica como uma associação de vítimas de erro médico, ele está deixando de ser um mero escritório de advocacia e passa a ser uma associação, quase que uma ONG, para proteger direitos da coletividade. E isso a gente tem visto, pelo menos no nosso estado, é uma realidade, e que tem se instalado até hoje em dia. A gente até costuma dizer que não existe mais advogado porta de cadeia, hoje é advogado porta de hospital, e que estão amparados aí por esse tipo digamos assim, de fachada, em que eles podem fazer até uma advocacia mais agressiva, inclusive com publicidade. Bom, iniciando então o foco da nossa exposição aqui, nós temos que falar um pouco, não podemos deixar de falar sobre o ato médico em si e seus principais desdobramentos para o que interessa na área jurídica. No próximo slide, então, veremos esses desdobramentos, que eu dividi em 4 grandes grupos. Então, todo ato médico, seja o atendimento em si, seja um procedimento cirúrgico, quando as coisas não dão conforme o esperado, o paciente passa a ser um sujeito, no seu entendimento, lesado, e isso pode gerar vários desdobramentos. O primeiro deles, ele pode estar na esfera administrativa. Essa esfera ela é muito ampla. Por exemplo, um médico que está credenciado a um plano de saúde pode sofrer um processo administrativo no âmbito do plano de saúde porque o paciente reclamou do seu atendimento, ou não prestou o atendimento devido, ou deixou de solicitar algum exame, etc. Também, um médico que está vinculado ao setor público, seja na esfera municipal, estadual ou federal, um médico servidor público, ele está adscrito a um estatuto, e lá pode ser questionado a sua assiduidade ao trabalho, pode ser questionado qualquer ato médico que se tenha entendido como negligente, imprudente ou perito, e ele vai responder os processos administrativos em cada âmbito. Assim como o paciente ou qualquer autoridade ou até qualquer do povo que identificar uma falha na atuação do profissional médico, pode encaminhar uma denúncia a um dos Conselhos Regionais de Medicina. Pasmem, todos os Conselhos Regionais de Medicina aceitam, inclusive, denúncias anônimas. Cabe ao Conselho investigar aquela denúncia anônima e, se verificar que tem indícios de fundamento, ele instaura primeiro os processos de sindicância, e o desdobramento de um processo de sindicância seriam os famigerados processos éticos profissionais. Então, já vemos que qualquer ato médico pode gerar um desdobramento no âmbito administrativo, um desdobramento no âmbito ético e também, por óbvio, um desdobramento no âmbito criminal. Embora no âmbito criminal sejam os processos mais graves, onde o médico pode, inclusive, ter a sua liberdade cerceada, né, caso seja condenado, eles são muito menos incidentes, até porque gira em torno mais de um homicídio culposo, quando há morte do paciente em casos questionáveis, ou o crime de concussão, que é o crime de dupla cobrança do paciente do SUS, que o médico recebe pelo sistema único e tenta fazer a cobrança particular, e alguns outros de menor relevância aqui para o nosso tema. E entramos no quarto grande grupo, que é o desdobramento civil, onde a gente chega na nossa exposição, que é o tema da responsabilidade civil do médico. No próximo slide, a gente começa a verificar a responsabilidade civil subjetiva, que se difere da objetiva que veremos mais adiante. Então, vamos lá. Dentro da responsabilidade civil subjetiva, podemos começando a analisar o nome. Esse nome, subjetiva, não é à toa. O subjetivo aí, ele vem de sujeito. Então, se nós temos uma responsabilidade civil que está focada no sujeito,
a lei já nos dá o entendimento de que nós vamos observar o sujeito. De que forma? Você pode acompanhar no slide que os elementos da responsabilidade civil subjetiva se desdobram em 4. Ou seja, conduta, dano, nexo causal e culpa. Onde é que entra a ótica sobre o sujeito aqui? Principalmente em todos os elementos, mas principalmente na conduta, tá? Que a conduta aqui que interessa para o direito é a conduta ilícita, porque a conduta ilícita não vai ser questionada no judiciário nunca, mas então é a conduta ilícita do médico, e essa conduta ela pode ser ativa ou omissiva. O que quer dizer isso? A conduta ativa do médico, exemplos bem práticos, é um erro diagnóstico, ele fez um diagnóstico errado, ele teve uma conduta ativa, porém errada, um ato cirúrgico que não saiu conforme a boa prática médica, então, são condutas ativas. Assim como interessa também para o direito, na área médica, a conduta omissiva. E o exemplo mais claro aqui é a negativa de socorro, a omissão de socorro, né, que pode ser, inclusive, encarado na esfera criminal. A outra análise que se faz dentro da responsabilidade civil subjetiva é a existência ou não do dano. E essa é uma análise muito básica e muito importante, porque se tem um entendimento no direito de que, se não há dano, não há dever de reparação. É muito lógico. Não há o que reparar se dano não existe. E o dano aqui, ele não é apenas o dano material, ou seja, a correção, a redução da fratura que não foi bem consolidada, a cirurgia de esterectomia que gerou uma fístula com difícil reparação, ou um parto que o feto nasceu com um Apgar baixo e evoluiu para óbito. Não estamos falando apenas daquele dano material, aquele dano óbvio. Pode ser também um dano moral, né? Que é aquele paciente que sofreu em demasia com o tratamento ou teve que fazer uma série de sucessivas reintervenções cirúrgicas por um erro, ele pode, sim, estar configurado um dano moral. Aquela parturiente que teve o seu feto levado a óbito por uma imprudência do médico, pode, sim, alegar um dano moral. Então, o dano não é só material. O terceiro elemento é o nexo causal, que o nexo causal nada mais é que o liame subjetivo entre a conduta do médico e o dano no paciente, certo? Então, aqui que os advogados de defesa médica se debruçam na maior parte do tempo, tentando desvencilhar o nexo causal, porque às vezes o dano é evidente. Ora, a minha cirurgia para tratar a minha hérnia não foi bem sucedida, não resultou no resultado esperado. Ora, o parto da criança resultou no óbito fetal. O dano é evidente, mas às vezes o nexo causal não é tão evidente assim. Às vezes aconteceu a conduta médica, ou deixou de acontecer a conduta médica, a conduta ativa ou omissiva. Às vezes o dano ficou claro e evidente, mas às vezes o nexo causal não está tão claro assim. E aí a gente pode tentar comprovar, por exemplo, que a evolução natural da doença, né, que gerou aquele óbito, que um politraumatizado com um TCE profundo, que chegou no hospital com Glasgow 5, ele evoluiu mal e veio a óbito, não pela conduta médica que empreendeu todos os esforços para tentar salvá-lo. Então, a desconstrução do nexo causal é que é a parte talvez mais relevante tecnicamente para a nossa área. Mas, quando falamos de responsabilidade civil subjetiva, o grande elemento diferenciador da outra responsabilidade civil, que é a objetiva, e é por isso que o nome subjetivo é empregado, que é aquela análise do sujeito, ele se traduz aqui no conceito de culpa. O que é isso? Culpa nada mais é do que a existência dos elementos negligência, imprudência e imperícia. Eu não preciso aqui esmiuçar, porque eles são até elementos similares, e para o público médico, a pequena diferença entre os três elementos não importa tanto. Basta dizer, então, que aquele paciente que busca uma indenização no judiciário e está processando o médico, ele tem um caminho um pouco árduo a trilhar. Ainda bem. Ou seja, ele tem que comprovar não só a conduta do médico, que, como já vimos, pode ser ativa ou omissiva, tem que comprovar também o dano, que às vezes é físico, muito evidente,
às vezes é material, financeiro, e às vezes também é moral, que não é tão simples, como tem que comprovar também o liame objetivo e obrigacional entre a conduta e o dano, que nós chamamos de nexo causal, mas principalmente tem que comprovar que o ato médico em si que ele está discutindo em juízo foi negligente, imprudente ou imperito, que é o que chamamos da culpa médica. E isso é uma tarefa um pouco mais complexa, até porque é uma prova técnica. Então, vamos ver no próximo slide como é que a lei nos traz os elementos da responsabilidade civil subjetiva. E aqui eu já trago o artigo 186 do Código Civil, que resume muito bem a questão. Aquele que, por ação ou omissão, então aqui já vimos conduta ativa ou omissiva, voluntária, negligência ou imprudência. A lei traz só a negligência e imprudência, ela não traz a palavra imperícia, mas está aqui embutido. Violar direito e causar dano, veja o elemento dano, a outrem, ainda que exclusivamente moral, como já conversamos, comete ato ilícito. Então, no texto corrido fica: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E qual é a consequência de você, por uma conduta ativa ou omissiva, causar dano ao outrem, agindo de maneira imprudente, negligente ou imperita? Qual é a consequência legal disso? O artigo 927 nos traz. Aquele que, por ato ilícito, causar dano ao outrem, fica obrigado a repará-lo. Está aqui a indenização pela responsabilidade civil. Já o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, nos traz um complemento a essa noção. E diz que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, leia-se o médico, será pautada mediante a verificação de culpa. Vocês vão entender um pouquinho melhor por que eu trouxe esse artigo do Código de Defesa do Consumidor aqui, quando nós confrontarmos com a outra modalidade de responsabilidade civil, que é a objetiva, que é o que faremos no próximo slide. Voltamos então à análise dos elementos, porém dessa vez sobre a responsabilidade civil objetiva. Veja a mudança tênue de nomenclatura. Antes nós tínhamos a responsabilidade civil subjetiva, ou seja, era um enfoque jurídico sobre o sujeito, sua conduta, sua culpa. Agora, nós excluímos esse enfoque e entramos na esfera da responsabilidade civil objetiva, onde nós vamos ver os mesmos elementos, conduta, dano e nexo causal. Não é um pouco estranho, mas é isso que está na teoria do risco administrativo. Por que eu digo isso? Porque a teoria da responsabilidade civil objetiva, ela é muito implantada nos casos de empresas ou do setor público. O que eu quero, aonde eu quero chegar? Empresas são pessoas jurídicas que desenvolvem a sua atividade muito diferente do profissional liberal, médico. Quando você é uma empresa, você desenvolve a sua atividade com o objetivo de oferir lucro. Se você tem o objetivo de oferir lucro e a lei te dá essa garantia de desempenhar a sua atividade para obter o lucro, você não pode ter só o bônus dessa atividade, você também tem que ter o ônus. Qual é o ônus? Você que exerce aquela atividade com fim de lucro, você também atrai para si o risco do negócio, o risco da sua atividade. Ou seja, o elemento culpa é excluído dessa relação. O que eu quero dizer com isso? Se aquele profissional médico passa a se apresentar perante o mercado como uma empresa, como uma clínica, por exemplo, ele tem que redobrar os cuidados. Porque para o judiciário, para uma análise processual, a responsabilidade dele é objetiva, ou seja, o juiz não vai mais analisar, e o advogado de acusação não tem mais a obrigação de comprovar que a atitude, o ato médico dele foi desempenhado com uma das modalidades de culpa, negligência, imprudência e imperícia. Ou seja, para a configuração da indenização do paciente, basta ter havido a conduta, o ato médico em si, o dano e o nexo causal entre os dois.
todo aquele esforço probatório de que houve uma culpa, houve um ato negligente, imprudente e perito, ele cai por terra. Então veja que a facilidade de você condenar uma empresa, uma clínica, um hospital, ou aquele profissional médico que se porta como uma pessoa jurídica, ela, para o judiciário, ela é muito maior do que quando o profissional médico se enquadra na sua categoria de raiz, que é o profissional liberal. Justamente por essa diferença. Você só tem 3 elementos a serem provados, que muitas vezes são óbvios, inclusive. Vamos ver aqui no próximo slide como é que a lei traz essa distinção. Voltamos ao Código Civil, no artigo 927, parágrafo único dessa vez, que nos diz: haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, olha, é o elemento culpa sendo subtraído, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Ora, veja se a atividade médica, por natureza, não se enquadra nesse conceito. Se você faz uma cirurgia no paciente, todo ato cirúrgico está imbricado com riscos, né? Todo ato anestésico tem o seu risco incutido. Então, se a tua atividade jurídica, a tua atividade econômica, leia-se uma empresa, uma clínica, um hospital, se aquela atividade ela pode produzir risco aos direitos de qualquer pessoa, ela vai responder independentemente de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva. E aqui eu trouxe também o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 14, cabeça do artigo 14, ou caput, nos diz: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, mais uma vez o elemento culpa sendo subtraído, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre a sua fruição e risco. Veja que eu sublinhei essa última frase que fala sobre informações. E aqui nós estamos no âmbito de uma prestação de serviço na relação de consumo por natureza. Então, quando a gente aqui tem uma breve distinção que é importante ressaltar. Quando nós falamos de uma prestação de serviço no âmbito do SUS, por exemplo, nós defendemos a tese que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Para existir uma relação de consumo, tem que haver a contraprestação monetária desse serviço. Ou seja, o paciente tem que pagar por esse serviço. Quem é que paga pelos honorários médicos quando o atendimento é pelo SUS? Ou os honorários hospitalares também, os valores hospitalares quando o atendimento é pelo SUS? O próprio Estado, não é o paciente. Então, o paciente não pode ser visto aí na esfera como um consumidor. Mas a lei nos traz essa observação muito interessante. Ou seja, o dano da prestação não é só na prestação do serviço propriamente dito, mas também na insuficiência das informações ao paciente, no caso, o consumidor. E nós vamos ver um pouquinho mais a respeito dessa questão da informação ao consumidor ou paciente no final da nossa exposição. Então, avançando um pouquinho nos nossos slides, nós trazemos aqui para os senhores uma revisão jurisprudencial de uma maneira muito ampla, em que nós podemos ver, só para vocês entenderem por que quando o médico ele deixa de se portar como um profissional liberal, que por sua vez responde na modalidade subjetiva, e passa a se constituir uma pessoa jurídica, passa a se comportar como uma empresa, ele já sai perdendo no processo judicial, por causa justamente dessa distinção entre a dificuldade de que você tenha que provar os 4 elementos da responsabilidade civil subjetiva, conduta, dano, nexo causal e culpa, e ao passo que para as empresas, por exemplo, o elemento culpa é subtraído e a responsabilidade civil se dá de maneira muito mais imediata. Vejam aqui no quadro exposto, que é um gráfico pizza, que quando estamos a tratar da responsabilidade civil na modalidade objetiva, há um índice de 71% de condenações, ao passo que na outra modalidade de responsabilidade civil subjetiva, esse índice de condenações cai para 20%. Então veja a grande diferença
e a dificuldade de defesa quando o médico se reveste de uma pessoa jurídica. Mas a nossa breve exposição não estaria completa se nós não falássemos da questão do ônus da prova. É o que veremos no próximo slide. Passei quase que a exposição toda conversando sobre a maior dificuldade ou uma menor dificuldade do advogado que está ao lado do paciente a processar o médico, quando a responsabilidade civil é subjetiva ou objetiva. Eu falei para vocês que é muito mais fácil galgar a indenização e, por sua vez, a condenação quando estamos no âmbito da responsabilidade civil objetiva, que em regra são as que as pessoas jurídicas estão enquadradas. Mas agora eu vou trazer para vocês a questão da distribuição do ônus da prova, e vocês vão ver que aqui a coisa muda um pouquinho de figura. Vamos para a regra geral. A regra geral, como eu falei antes, é de que aquele que acusa tem que provar a sua acusação, tem que provar o seu direito. E essa regra geral, ela está no Código de Processo Civil, no artigo 333, que diz: o ônus da prova incumbe, no seu inciso 1º, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Então, aí a gente tem a regra geral. Qual é o perigo do médico se revestir de uma pessoa jurídica, às vezes, esse revestimento de uma pessoa jurídica é até imposto ao médico, porque os hospitais que acolhem o trabalho médico exigem e obrigam que o médico crie, até por um mero contrato de gaveta, um contrato por forma, uma pessoa jurídica. Então, é o que a gente chama de pejotização. É um termo estranho, mas é isso, que vem de PJ, né? Quando o médico se pejotiza. E qual é o perigo disso? Bom, se você deixa de ser um profissional liberal, que nós já vimos que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, parágrafo 4º, diz que, ao contrário da regra geral, o prestador de serviço profissional autônomo, profissional liberal, ele responde mediante a necessidade da comprovação da culpa, lembre-se, responsabilidade civil subjetiva. Já no artigo 14, caput, que nós também já vimos, ele diz que as empresas, as pessoas jurídicas, de uma maneira geral, essa questão da culpa ela é eliminada. Só que vem o artigo 6º do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, inciso 8º, e agrava um pouco mais a situação. Vejamos. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Inciso 8º. A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele suficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. E veja, essa hipossuficiência prevista aqui no Código de Defesa do Consumidor, ela não é só a hipossuficiência econômica, aquela mesma que autoriza o benefício da assistência judiciária gratuita que eu falei lá no início. Aqui, a hipossuficiência pode ser meramente técnica. E eu lhes pergunto, quem é que tem o domínio da técnica médica? É o paciente ou é o profissional médico? Então, só por esse critério, e também quando está aliado à verossimilhança, ou seja, o indício de que a alegação do paciente de que houve um erro médico é verossímil, já autoriza, caso o médico se comporte aí como um prestador de serviço, como uma pessoa jurídica, objetivamente, e enquadrado no Código de Defesa do Consumidor aí de maneira mais evidente, autoriza o juiz a fazer o quê? Inverter o ônus da prova, desde o início do processo. Então, toda aquela dificuldade que a acusação ou o advogado de acusação, que trabalha ao lado do paciente, teria de provar a conduta, o dano, o nexo causal e, mais importante, a culpa do médico, ela deixa de existir, porque passa a ser o ônus do dever de provar é transmitido para o médico. No caso, o advogado que defende o médico. Então, veja como é perniciosa essa relação de que, por quê? Veja bem, se você é médico, você é um profissional liberal, assim como eu sou advogado, por natureza. Mas se você sai da sua esfera de atividade liberal, propriamente dita, e passa por uma esfera comercial, você entra numa esfera de consumo.
além de ser mais fácil galgar a indenização porque o elemento culpa foi excluído, lembra? Ainda tem a gravidade de que o ônus da prova é invertido desde o início. Então, antes de você assumir uma posição de pessoa jurídica, antes de você ceder àquela exigência do hospital para prestar serviço lá, que você crie um contrato social e pejotize-se, há de se levar em consideração todas essas questões. E finalizando, nós veremos aqui no próximo slide o que a gente chama de profilaxia do processo judicial. A nossa experiência já, da mesma forma que a gente consegue fazer um raio-x da origem, dos estopins do processo, nós também temos como dar algumas dicas, algumas pinceladas de como evitar o processo judicial. E talvez a mais básica e mais importante é aquela onde o médico tem mais ingerência, embora vocês vão ver que vocês têm ingerência em todos os elementos aqui colocados. A primeira é a mais importante delas, que é, novamente, a relação médico-paciente. Eu insisto, 80% dos casos que aportam ao nosso escritório, nós percebemos ao longo daquela primeira conversa com o médico que em algum momento daquela relação que muito bonita, porque inseta uma relação de extrema confiança entre o paciente e o médico, essa relação virou atritosa, virou conflituosa até, ou o paciente viu que o médico estava tratando o caso dele com um pouco menos de interesse, ou um pouco mais de desleixo, ou relegando para a equipe assistencial, para a equipe de enfermagem, os cuidados pós-operatórios, por exemplo. Então, essa questão a gente insiste muito. A relação médico-paciente é primordial. O médico ele tem que entender que ele não está mais lidando com o paciente. Hoje ele lida com o consumidor dos seus serviços. E como consumidor informado, tem aí a internet, o Dr. Google para informar todas as variações do tratamento, do que ele acha que deveria ocorrer. Tem o advogado batendo na porta do paciente que se sentiu lesado e dizendo que ele pode processar o médico quase que isento de riscos. Então, o médico tem que se acautelar nesse sentido e tem que passar a encarar o paciente. Eu não vou dizer aqui uma medicina totalmente defensiva e com o pé atrás, como tem acontecido nos Estados Unidos, tá? Mas, pelo menos, ele tem que redobrar a sua atenção na lida com o paciente. Outra parte muito importante também é a relação do médico com a equipe assistencial. Ou seja, a equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, o setor administrativo do hospital, da clínica e tal. Porque muitas vezes a intervenção do médico para com o paciente ela é um pouco mais pontual. Ela é na amnésia, nas primeiras consultas, ela é inclusive na intervenção cirúrgica, o paciente está sedado, um pouco no pós-operatório, mas quem faz aquela interação dia após dia, numa recuperação cirúrgica, por exemplo, é a equipe de enfermagem. E às vezes são essas pessoas que às vezes têm já uma relação um pouco atritosa com o médico, que acabam transferindo essa impressão que eles têm ao paciente. E o paciente, às vezes, ouve um bochicho, ouve um boato, ouve um rumor de que aquele médico, às vezes, está de sobreaviso e nem sempre ele é alcançável por telefone. O doutor, às vezes, dorme um pouco demais no seu plantão e tal. Então, essa relação, essa imagem que o médico constrói com a equipe assistencial, às vezes, é um pouco negligenciada e ela é muito importante. Cansamos de ver aqui pacientes, ao processar os médicos, arrolarem enfermeiras e técnicos de enfermagem que estiveram com ele no dia a dia do seu tratamento, no dia a dia da sua pós-cirurgia, até a sua alta médica, com um contato muito mais constante. E arrolam essas pessoas que vão ser intimadas pelo judiciário e não pode se excusar, e se falarem a mentira perante um juiz, eles podem sofrer um processo, inclusive, e a prestar o depoimento contra a atividade do médico. Então, essa relação ela também tem que ser cuidada. Uma outra questão que é de suma importância e renderia toda uma outra exposição ou uma outra aula, como queira, é o prontuário médico. O prontuário médico, ele não foi só alçado a uma obrigação, a um dever ético do médico. E veja, esse dever ético, hoje em dia, no novo Código de Ética Médica, está lá, inclusive, uma expressa determinação de que, se o prontuário médico não é eletrônico, é escrito, é dever ético do médico, a obrigação dele de escrever de maneira legível. E por que isso?
não é simplesmente por uma questão de histórica, de que a letra de médico, né, é ruim e tal. Não, é porque, ao contrário do que muito médico ainda imagina, o prontuário médico não serve para ele. O prontuário médico não serve para ele orientar suas condutas sequenciais. Ele serve muito mais, ele serve para orientar as condutas para toda a equipe assistencial, não só de médico para médico, como vocês muito bem sabem, não preciso aqui me estender nesse ponto, mas ele é o principal instrumento de defesa quando estamos a conduzir um processo no âmbito judicial, ou no âmbito ético, ou inclusive no âmbito administrativo e principalmente no âmbito criminal. Então, quando levamos um prontuário médico consistente, com anotações fidedignas, coerentes, não telegráficas, aquela coisa muito sucinta, quando levamos um prontuário médico bem elaborado e bem cuidado para um processo judicial, metade do que nós precisamos provar já está garantido. O restante é, por exemplo, prova documental, onde a gente pode juntar bibliografia médica para comprovar que o ato médico foi corretamente desempenhado, prova testemunhal, que às vezes é muito importante, mas não é onde nós calcamos o nosso principal objetivo, e a rainha das provas, que é a prova pericial. Porém, veja o risco. Nós não temos ingerência nenhuma sobre o laudo do perito. O máximo que podemos conseguir é um laudo acurado, um laudo mais detalhado do assistente técnico, que o médico pode contratar para acompanhar os trabalhos da perícia. Mas também o perito vai se basear principalmente nas anotações do prontuário médico. Né? Claro que na análise do paciente e tal, às vezes o paciente já veio a óbito, então resta só as provas documentais e aí se sobressai de maneira mais importante ainda um bom prontuário médico sólido. O próximo elemento de profilaxia dos processos seria o que nós falamos lá atrás do Código de Defesa do Consumidor, quando ele fala que o direito à informação do paciente, ou barra consumidor. Né? E dentro do direito à informação, o maior exemplo na atividade médica é o termo de consentimento informado. Esse termo de consentimento informado, ele é talvez, junto com o prontuário médico, o documento mais importante. Mas muitos médicos me perguntam, tá, doutor, mas eu preciso fazer constar no meu termo de consentimento informado todas as imbricações, todas as implicações que podem existir no meu ato e etc. E tudo mais. O paciente nunca vai deitar na minha maca cirúrgica? Não, doutor, calma. Existe uma diferenciação que pode ser feita aí. Se o seu procedimento é estético, meramente estético, ou um atendimento totalmente eletivo, que não nos reveste de maior emergência, claro que o seu termo de consentimento tem que ser o mais esclarecido possível. O paciente tem que estar sabendo de todos os detalhes, se a cirurgia, se a colocação de prótese dele pode gerar uma cicatriz hipertrófica, se pode gerar um queloide, enfim, uma ptose mamária. Então, tem que ser, aí você é a obrigação de informá-lo plenamente. Ao passo que se você vai fazer uma cirurgia oncológica, que é de premente necessidade, o seu termo de consentimento não precisa ter todas aquelas sequelas que pode acontecer e etc. Claro que isso existe uma ponderação, mas o que importa é um termo de consentimento informado, sólido e bem informado. Não adianta ser um mediquês absurdo, cheio de termos técnicos que o paciente vai ler e diz, tá, eu vou assinar porque eu não entendi mesmo. Né? Então, tem que ter o cuidado de traduzir um pouco as informações que estão ali, porque o leigo entenda. E aqui é quase que uma conclusão óbvia de tudo que eu falei até agora, o não pejotizar-se. Né? A não ser que o médico, sim, tenha o interesse de constituir a sua clínica, de organizar-se perante o mercado como uma pessoa jurídica, porque lhe é conveniente e tal, a não ser por isso, evita ao máximo exercer a sua atividade como um profissional autônomo na forma de pessoa jurídica, porque tem todos esses malefícios, vamos dizer assim, ou essas prerrogativas negativas processuais que nós esquadrinhamos ao longo de toda a exposição. E o último elemento que trazemos aqui para os senhores como profilaxia do processo judicial contra médicos
é o famigerado seguro de responsabilidade civil. Esse tema causa um pouco de polêmica, até porque nós, até recentemente, não recomendávamos para nenhum dos nossos clientes por um simples fato. Quando um médico vai se defender perante um processo civil e quer se fazer valer da sua garantia securitária, ele é obrigado, né, a juntar ao processo a apólice de seguro. De que forma? Através do instituto conhecido como denunciação da lide, que está previsto no artigo 70, inciso 3º do Código de Processo Civil. E isso tem uma lógica. Se o seguro, aquela empresa de seguro, vai ser chamada a arcar com prejuízo caso aconteça uma condenação ao final do processo, nada mais lógico do que ela ter o direito de acompanhar o andamento desse processo, para saber se não houve nenhuma desídia na defesa, se não houve nenhuma nulidade processual. Então, ela costuma ser chamada a lide. Isso traz duas vertentes negativas. Veja bem, se o juiz não está 100% convencido de que não houve nenhuma falha no procedimento médico, ele pode, não estou dizendo que vai, mas ele é um ser humano, então ele pode tender para o lado da condenação, sabendo que o médico estará amparado por seguro. Ao passo que toda a condenação ela tem um caráter ressarcitório para a vítima e pedagógico para o infrator, para o ofensor. Então, veja bem, se o seguro contratado pelo médico tem um limite de prêmio, um limite de garantia de, vamos dizer, 80 ou 100 mil, e o juiz entenda que aquele caso que não estava muito esclarecido, mas ele vai vai inclinar pela condenação, e ele entenda que 70 ou 60 mil seria um valor adequado para indenizar a vítima, ele pensa assim, poxa, mas e o caráter pedagógico da pena? Se não vai sair nada do bolso do médico, ele não vai ter, a minha condenação não vai alcançar o caráter pedagógico. Então, eu vou inflacionar, isso acontece, eu vou inflacionar o valor da minha condenação para que atinja o bolso do médico. Então, veja bem que quando nós trazemos o seguro desde o início do processo para a lide, o juiz já sabe disso. Mais recentemente surgiu no mercado, nós conhecemos um produto, aliás, duas seguradoras nesse sentido, que evitam, e isso não é nada de ilegal, porque, olha a lógica, se a seguradora ela tem o direito de participar do processo, porque ela pode ser chamada a indenizar, é um direito dela, ela pode abrir mão desse direito. Então, ela contratualmente com o médico, ela abre mão desse direito, o médico se defende sozinho, como se não tivesse seguro no âmbito do processo, e caso aconteça a condenação, contratualmente ela está amarrada a indenizar ou reembolsar o prejuízo do médico. Então, hoje, com essa nova postura, ou esse novo produto no mercado, nós já podemos dizer que a contratação do seguro de responsabilidade civil na área médica é indispensável. Eu agradeço a atenção dos senhores, espero ter gostado da nossa aula e até a próxima oportunidade.